Na questão 1, nos pede para resolver as seguintes adições e subtrações de frações. No item A, nós temos a adição 4 sétimos mais 2 sétimos. Para que vocês possam, um recurso a mais para que você possa compreender o que nós estamos fazendo nessa adição, é representar essa fração por meio de um desenho. Neste desenho, nós temos uma parte inteira, né, que é essa barra aqui retangular, dividida em 7 partes. Dessas 7 partes, nós vamos colorir 4 de verde. Então, nós falamos que nós estamos tomando 4 partes de um total de 7. Isso simboliza 4 sétimos. E na adição, ela está somando esses 4 sétimos com 2 sétimos. Se eu somar 4 sétimos mais 2 sétimos, que pode ser representada pelas duas partes vermelhas de um total de 7, fica tranquilo, pessoal, porque nós temos denominadores iguais. Ou seja, nós temos denominadores comuns, tanto aqui nessa primeira barra quanto nessa segunda barra. Nós estamos dividindo, né, ela por 7, ou seja, essa barra está dividida em 7 partes, a de cima também. Se eu quero somar uma com a outra, basta eu pegar essa parte, né, verde e acrescentar mais duas vermelhas. Então, quando eu faço isso, olha o que acontece. Eu tenho 4 partes de um total de 7, acrescentei mais duas, eu vou ter 6 sétimos, porque agora estão coloridas aqui 6 partes de um total de 7. Matematicamente falando, como o denominador é comum, eu apenas vou repetir este denominador e somar os numeradores, que são as partes de cima. Então, eu repeti o 7 e vou somar 4 mais 2, que é igual a 6. Chegamos no mesmo resultado e por raciocínios diferentes, por recursos diferentes. Então, aqui na próxima, no item B, nós vamos utilizar o mesmo recurso. 9 onzeavos menos 2 onzeavos. Reparem, turma, que o denominador é igual. Então, quando o denominador é igual, significa que nós temos uma parte inteira dividida em 11 partes, né? Dessas 11 partes, nós vamos colorir 9. Aqui, nós vamos subtrair, nós vamos retirar duas partes que também tem como denominador 11. Então, fica tranquilo de nós compararmos, porque elas vão ter o mesmo tamanho, a mesma proporção. Então, aqui, olha só, eu tenho 9 onzeavos, 9 partes coloridas de um total de 11. Eu vou retirar essas duas. Quando eu retirar essas duas, vão sobrar aqui 7 partes de um total de 11, ou seja, 7 11avos. Matematicamente falando, denominador comum, nós vamos repetir o denominador e subtrair os numeradores. 9 menos 2 é igual a 7 11avos. Já no item C, nós temos a adição 5 oitavos mais 3 dozeavos. Nesse caso, pessoal, os denominadores são diferentes. E aí, utilizando o recurso visual aqui para nós entendermos um pouco mais, é o seguinte. Nosso retângulo agora, né, que representa o inteiro, ele está dividido em 8 partes. Dessas 8 partes, nós colorimos 5. Então, por isso que nós temos 5 oitavos, 5 partes de um total de 8. Quando nós somamos isso a 3 dozeavos, que representa 3 partes de um total de 12, é o nosso mesmo inteiro, só que agora dividido em 12 partes. Para que nós possamos somar essas duas frações, vocês concordam comigo que as partes têm tamanhos diferentes. Então fica um pouco complexo. Por mais que visualmente, repara, você dá para deduzir que aqui essas duas partes correspondem a 3 partes aqui embaixo. Mas nem todo momento você vai ter um desenho para te ajudar, para que você possa recorrer e fazer essa reflexão. Então, por isso que quando nós temos uma soma de denominadores diferentes, nós precisamos encontrar um denominador comum. Isso, pessoal, significa dividir essa nossa parte, né, inteira em tamanhos iguais, com a mesma quantidade de partes. Então, o nosso inteiro, que antes estava aqui com 8 partes, aqui estavam com 12 partes, agora nós vamos ter que encontrar um denominador comum.
E para encontrar um denominador comum, nós precisamos calcular o MMC, ou seja, um múltiplo comum. Um múltiplo que vai ser dividido tanto por 8, que vai poder ser dividido tanto por 12 e vai ter um resultado inteiro. Então, aqui, fazendo a decomposição, nós temos 8 dividido por 2, que é o primeiro número primo, e 12 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4, 12 dividido por 2 é 6. Na segunda linha, novamente, o 2 ele divide o 4 e ele divide o 6. 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Na terceira linha, só o 2 é dividido por 2. Então, eu mantenho 3, 2 dividido por 2 é 1. Nessa terceira linha, na quarta linha agora, eu vou dividir o 3 por 3 e finalizar a decomposição. Agora eu tenho todos os números, todos os fatores que resultam no nosso MMC. Multiplicando esses fatores, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, é o mesmo que 2 elevado a 3 vezes 3, ou seja, 8 vezes 3, 24. O que representa esse 24 como denominador comum? Olha lá em cima, é o que nós fazemos sempre, calculando o MMC matematicamente para poder fazer a soma. Isso simboliza que nesta fração, que estava dividida em 8 partes, nós vamos dividir ela agora em 24 partes. E quando eu fizer isso, turma, ao invés de ser 5 de um total de 8, vão ser 15 de um total de 24, porque cada uma das partes corresponde a 3, partes menores. Então, se eu tenho 5, 5 vezes 3, 15. E da mesma forma, a quantidade total não era 8 partes, e dessas 8 partes, agora cada uma não corresponde a 3. Então, 8 vezes 3, 24. E agora, aqui embaixo, a mesma coisa. Eu tinha 12 partes, eu vou dividir em 24 partes e cada uma das partes vai corresponder a 2. Então, quando eu faço isso, a parte colorida, que corresponderia a 3 pedaços, 3 partes de um total de 12, agora vão ser 6 partes de um total de 24. É o mesmo que multiplicar 3 por 2 e multiplicar 12 por 2. Agora que eu já tenho frações equivalentes, repara aqui, 15 sobre 24 mais 6 sobre 24 eu posso somar. Eu vou manter o denominador e somar os numeradores. 15 mais 6, 21. E aí, se por acaso eu quiser simplificar, eu posso. Mas vamos ver primeiro aqui, visualmente, o que aconteceu. Eu tinha 15 partes de um total de 24. Eu fui e somei mais 6 partes de um total de 24. Quando eu pego todas as partes coloridas, sejam as vermelhas, sejam as verdes, vocês podem ver que nós vamos ter 21 partes de um total de 24. Mas, simplificando, que é o quê? Eu vou fazer divisão por 3. Eu vou pegar quadradinhos aqui, 3 quadradinhos e transformar em 1. Peguei outros 3 e transformei em 1. É o mesmo que eu simplificar. Então, quando eu divido 21 por 3 é 7. Quando eu dividir 24 por 3 é 8. Então, 21, 21 sobre 24 avos também pode ser 7 oitavos, que é uma fração equivalente e simplificada, que é o mais importante. Já no item D, nós vamos calcular apenas matematicamente um exemplo exatamente semelhante ao anterior, que nós temos um denominador diferente, aqui é 5 oitavos mais 1 quinzeavos, e nós precisamos encontrar um denominador comum entre o 8 e o 15. Então, eu tenho 8 e 15, fazendo a decomposição para que nós possamos encontrar este denominador comum, nós precisamos lembrar que o 2 é o primeiro número primo, só que ele divide apenas o 8, ele não divide o 15, porque o 15 é o número ímpar. Então, nós vamos seguir aqui, 8 dividido por 2, 4, 15 mantém. 4 dividido por 2, 2, o 15 ainda está aqui mantido, e o 2 dividido por 2, 1. Aí sim, nós começamos a decompor o 15. O 15 ele é divisível por 3, porque vai ser 5, 15 dividido por 3, 5. E aí, no final, nós dividimos 5 por 5 e finalizamos a nossa decomposição. Então, nós encontramos os seguintes fatores. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 5. É o mesmo que 2 elevado a 3, vezes 3 vezes 5.
Calculando isso aqui, 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Isso simboliza, pessoal, que o primeiro múltiplo que é divisível pelo 8 e também é divisível pelo 15 é o 120. Então, ele vai ser o nosso denominador comum. Na hora de encontrar uma fração equivalente, eu não posso equilibrar apenas o denominador, porque olha aqui, eu vou falar que as frações equivalentes são 75 sobre 120 e 8 sobre 120, ao invés de 5 sobre 8 e 1 sobre 15. E aí você deve estar perguntando por que você encontrou esses valores, como que eu chego até esses valores. E a lógica é a seguinte: quando você encontra, né, o denominador comum, simboliza que se eu multiplicar 8 por algum número, ele vai resultar em 120. Então, quando eu multiplico 8 por 15, dá 120. Só que eu não posso multiplicar apenas o denominador. Eu tenho que multiplicar o numerador também. Então, 5 vezes 15 é 75. E aí eu encontro uma fração que é equivalente. Se eu dividir 5 por 8, eu vou encontrar o mesmo valor se eu dividir 75 por 120. E aí faço o mesmo com a outra fração. 15 vezes 8 é 120, que é o contrário, né? Então, 15 vezes 8 é 120. Eu multipliquei os denominadores, encontrei um denominador, e agora eu vou multiplicar o numerador. 1 vezes 8 é 8. Então, eu tenho 8 sobre 120. Mesma coisa, se eu dividir 1 por 15, ou 8 por 120, eu vou chegar ao mesmo valor. Agora que nós temos duas frações equivalentes de denominadores comuns, eu posso, sim, manter o denominador e somar os numeradores. 75 mais 8 é igual a 83. 83 sobre 120, ou seja, 83 120 avos. Esse é o valor que nós encontramos após fazer o processo de encontrar um denominador comum e depois somá-los. Já no item E, nós vamos novamente recorrer ao recurso visual, mas também a esse recurso matemático que é o nosso foco. Porque, igual eu falei, nem sempre você vai ter a possibilidade de desenvolver um recurso visual para te ajudar. Então, aqui nós temos a seguinte adição, só que agora com 3 parcelas, né, e temos uma subtração no final. Uma adição e uma subtração. Então, primeiro, nós vamos resolver aqui a adição, depois a subtração. Se você resolvesse a subtração primeiro e depois a adição também, não teria problema, viu, pessoal? Daria o mesmo resultado. Então, aqui, olha só, eu preciso igualar os denominadores. Eu preciso de denominadores comuns. E eu vou fazer a decomposição desses 3 números para encontrar um denominador comum. 3, 2 e 6, eu vou começar pelo primeiro número primo, que é 2. Então, 2, ele divide o 2, 2 dividido por 2 é 1, e 6 dividido por 2 é 3. Aqui eu tenho 3, 1 e 3. Então, o próximo número primo é o 3. O 3, dividido por 3 é 1, nós já encontramos. 2 e o 3 são os fatores que determinam o múltiplo comum. O primeiro múltiplo comum que é 6, porque 2 vezes 3 é 6. Isso significa que nós vamos transformar cada uma dessas frações em uma outra fração que tem um denominador 6. Então, aqui era 2 sobre 3, pessoal. Se o denominador é 6, é porque eu multipliquei o 3 vezes 2. Então, se eu multipliquei o denominador por 2, eu tenho que multiplicar o numerador também. 2 vezes 2, 4. Aqui é 6. Se o denominador aqui é 6, é porque eu multipliquei o 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu preciso multiplicar o numerador também. 3 vezes 1, 3. E aqui o denominador já era 6, nós só repetimos. E aí, olha só, agora eu tenho um denominador comum que eu vou manter, e aí faço as operações com os numeradores. 4 mais 3, 7, menos 1 vai ser 6. Então, nós temos 6 sobre 6. 6 dividido por 6, que é o mesmo que 1. Olha isso aqui visualmente, pessoal. Com aquele mesmo recurso que nós usamos, das barras. Essa barra simboliza o inteiro. Nós dividimos ela em 3 partes. Dessas 3 partes, nós tomamos 2 partes. Nós colorimos 2 e, posteriormente, nós precisamos somar esse valor a uma fração
que corresponde a essa mesma, né, barra, porém dividida em duas partes, e você pega apenas uma, e depois subtrair um sexto, que é essa mesma barra dividida em 6 partes, e aí a gente considera uma dessas partes. Olha só, todas as bases representadas, agora vamos fazer as operações. O que era, né, 2/3, nós transformamos em 4/6. Repara que é a mesma quantidade de parte colorida, só que agora nós dividimos em mais partes. Aqui é a mesma coisa. Repara que a mudança, pessoal, 1/2, 1/2, né? 1/2, 1/2. Dividimos em 6 partes, agora nós vamos ter 3 de um total de 6. Fica mais tranquilo de nós somarmos, concorda? Porque agora eu tenho, né, somado aqui 4 partes. Se eu somei mais 3 dessas 4 partes, vai dar mais 2, vou preencher essas 2 partes, porém, eu não consigo com uma parte apenas, eu vou precisar de outras. Então, olha só o que aconteceu. Eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, né? E o nosso inteiro ele não estava dividido em 6 partes, então nós temos 7 de um total de 6. Aí vocês podem falar, mas nós usamos 2 barras, tinha que ser 7 de um total de 12. Não, pessoal. Essa parte inteira, né, embora eu representei ela aqui embaixo, simboliza que essa parte inteira ela que determina o nosso denominador. Independente se é uma, se é 2 partes. Ela determina que o nosso denominador é 6, porque nós vamos estar dividindo essa parte inteira em 6 partes. Se tivesse 3, né, barras, também não importaria. Vamos supor que tivéssemos 3 barras cheias, e aí nós teríamos aqui as 6 partes coloridas, aqui embaixo as outras 6 partes coloridas, nós teríamos 18/6. Então, nesse caso, é 7/6 por causa disso. O que determina o 6 é a quantidade de partes que você dividiu uma barra, que no caso é a nossa parte que representa o inteiro. Então, aqui, 7/6 menos 1/6, eu posso falar que é 6/6. Porque essas duas partes aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui. Essas duas partes aqui, elas vão se eliminar. Concordo? Aqui tem um quadradinho, aqui tem um. Vai sobrar apenas a parte de cima. 6 dividido por 6 é o mesmo que, né, que essas 6 partes de um total de 6 é o mesmo que 1 inteiro. Beleza? No item F, nós temos 5 mais 2/3. O 5, turma, representa 5 inteiros, né? Mais 2/3 seria uma parte inteira dividida em 3 partes. 2 desses pedaços seriam somados. Vamos primeiro, matematicamente, lembrar que quando não tem um denominador, aparentemente, simboliza que é 1, né? Porque são 5 inteiros, você está dividindo o inteiro, você não está dividindo o inteiro, você tem um inteiro, ou seja, uma parte, e aí, né, quando você tem essa parte, sem divisão, você tem 5 delas. Então aqui, repara que a nossa fração tem o número de cima maior que o número de baixo. Então o numerador é maior que o denominador. É o que nós chamamos de fração imprópria. E aqui nós temos 2/3, então 5/1 mais 2/3, e aí precisamos de um denominador comum. O denominador comum entre 1 e qualquer outro número, gente, é sempre o outro número. Se é entre 1 e 5, o denominador comum, o MMC, é 5. Se é entre 1 e 7, o MMC seria 7, porque 1 é o número que é divisível por qualquer outro número. Então aqui eu já considerei que o nosso MMC seria 3 e reescrevi 5/1 como 15/3. E isso eu posso fazer, turma, porque olha só, do 1 para chegar no 3 eu não multipliquei por 3, 1 vezes 3, 3. Se eu multipliquei o denominador por 3, eu tenho que multiplicar o numerador por 3 também. 5 vezes 3, 15. E aí agora sim, com duas frações com denominadores iguais, eu posso somar. Mantenho o denominador, que é 3, e somo 15 mais 2, que vai ser 17/3. E aí, representando visualmente para vocês entenderem o que aconteceu, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 retângulos.
esses 5 retângulos que nós temos aqui, essas 5 barras, elas vão representar o nosso inteiro, que é 5. E depois nós vamos ter aqui essa mesma barra dividida em 3 partes, só que 2 delas coloridas. Então nós temos 2/3. Quando nós formos somar 5 mais 2/3, nós podemos representar dessa maneira mista. O que é a forma mista? Ela envolve você considerar a parte fracionária e a parte inteira. Então, nós temos 5 inteiros mais 2/3, e quando você representa sem esse sinal aqui na frente, sem um parênteses, que o parênteses vai significar multiplicação, é o que nós chamamos, né, de uma fração na forma mista. Nem pode falar que é uma fração na forma mista, porque você já vai tender a falar que é uma fração. Mas é a forma mista de um número, digamos assim, decimal. Então, aqui nós temos 3 partes de um total de 3, e aí eu estou fazendo o mesmo raciocínio, só que agora o nosso inteiro, ao invés de eu chamar ele de 1, eu vou falar que ele é 3 partes de um total de 3. Novamente, 3 partes de um total de 3. Novamente, 5 vezes, nós vamos pegar essa parte que está inteira, dividir ela em 3 e pegar as 3 partes. E por final, novamente, nós vamos pegar 2 partes de um total de 3. Quando nós fazemos isso, pessoal, aqui nós chegamos de uma forma mista. Tinha a parte inteira e a parte fracionária. Neste lado de cá, olha só, quando eu somar tudo, porque todos os denominadores são iguais, então eu posso manter o denominador, eu vou ter 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, 15 mais 2, 17. Então vai ser 17/3. 17 sobre 3, que é exatamente o resultado que nós encontramos aqui em cima. Já no item G, eu tenho 1 sobre 24 avos, mais 5 sobre 36, mais 1 sobre 42 avos. Novamente, eu vou calcular o MMC entre esses 3 valores para que eu possa encontrar um denominador comum. Então, aqui, utilizando 2 como nosso primeiro número primo, ele divide todos os números. 24 por 2 é 12, 36 por 2 é 18, 42 por 2 é 21. O 21 eu deixei ele em vermelho porque aqui ele não vai dividir. Ele não vai ser divisível por 2. O 12 e o 18 vão ser, porque 12 por 2 é 6, 18 por 2 é 9. E aqui nessa terceira linha, apenas o 6 vai ser divisível por 2. Porque 6 dividido por 2 é 3. Já na quarta linha, o 2 não divide mais ninguém. Então, nós precisamos passar para o nosso próximo número primo, que é o 3. O 3 já é um divisor de todos esses números, porque 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3, e 21 dividido por 3 é 7. Na quinta linha, apenas o 3 é divisível pelo 3, 3 dividido por 3 é 1, e o 7, que é um número primo também, ele vai ser divisível por 7. Então, quando nós dividimos 7 por 7, nós vamos ter todos os fatores primos que determinam o mínimo múltiplo comum. Então, nós temos aqui o 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 7. Isso é o mesmo que 3, 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 2, vezes 7. Isso é o mesmo que 8 vezes 9 vezes 7. 8 vezes 9 vezes 7, pessoal, 504. Então, o MMC entre 24, 36 e 42 é 504. Agora, nós vamos precisar reescrever cada uma dessas frações com denominador igual a 504. Então, para que eu possa fazer isso, eu preciso lembrar o seguinte, que quando eu reescrever esse denominador igual a 504, eu preciso ter em mente o que aconteceu com o numerador também. Olha só, 24 vezes 21 é 504. Se eu multipliquei 24 vezes 21 para encontrar 504, eu vou ter que multiplicar o numerador também. 1 vezes 21 é 21. E aí muitos de vocês podem estar se perguntando, não, mas como que você já sabia que era 21, que você tinha que multiplicar para encontrar 504? E aí tem algumas estratégias que, primeiro, você pode dividir o 504
por 24 que você vai encontrar o 21. Ou então, turma, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar uma combinação de números aqui que dê 24. Exemplo, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Eu quero descobrir qual que é o múltiplo, né? Qual o número que eu vou multiplicar por 24 para dar 504. Então, eu vou pegar 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. Concordam? Então, se eu peguei essa parte, que representa 24, 3 vezes 7 é quanto? 21. Então, essa é uma estratégia para você encontrar o outro fator que determina o produto, né, para chegar em 504. Vamos fazer aqui agora com 36. Eu preciso descobrir qual número que eu multiplico 36 para dar 504. Vamos fazer a mesma coisa aqui, pessoal. Olha só. 2, né, vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Não ficaria legal. Então, nós vamos pegar 2 vezes 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, se nós pegamos 2 e aqui os 3, o que acontece? Sobrou 2 e o 7. 2 vezes 7 é quanto? 14. Então, 36 vezes 14, 504. Se eu multipliquei o denominador por 14, eu tenho que multiplicar o numerador por 14 também. 5 vezes 14 é igual a 90. Novamente agora eu preciso descobrir quanto que é 504 dividido por 42. Ou seja, por qual número que eu multipliquei o 42 para dar 504. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Qual combinação de número que dá 42? 42 não é 7 vezes 6, pessoal? Então vamos pegar aqui o 7. 2 vezes 3 não é 6? 42. 6 vezes 7, 42. Quem que sobrou? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 42 vezes 12 é igual a 504. Se aqui eu multipliquei o denominador por 12, eu tenho que multiplicar o numerador por 12 também, que vai ser 12, porque 1 vezes 12 é 12. Agora sim, tenho todos os denominadores iguais e posso somar os numeradores. 21 mais 70, 91. 91 mais 12, 103. Então, eu vou ter 103 sobre 504. No item H, nós temos 3 parcelas na adição, cada uma dessas parcelas com um denominador diferente. E aqui fica claro por que nós precisamos, né, entender e compreender como fazer a adição da forma matemática, porque essa situação seria inviável você representar um retângulo ou um inteiro dividido em 36 partes, em 42, colorir 5, não ficaria tão prático. Então, toda aquela forma que eu apresentei de vocês conectarem, né, a imagem ao cálculo é apenas para trazer sentido ao cálculo que você pode fazer apenas matematicamente. Aqui, calculando o mínimo múltiplo comum, de preferência, é um múltiplo comum, no caso é o menor. Vamos considerar o 2 como nosso primeiro número primo, o número 36, 42 e 60 são divisíveis por 2. 36 por 2, 18, 42 por 2, 21, 60 por 2, 30. O 21 é ímpar, já não vai ser divisível por 2, mas o 18 é, porque 18 por 2 é 9, e 60 e 30 por 15, 30 dividido por 2 é 15. E aí nós temos 3 números ímpares que não são divisíveis por 2. Vamos para o próximo número primo, que é o 3. E aí sim, o 9 dividido por 3 é 3, o 21 dividido por 3 é 7, e o 15 dividido por 3 é 5. Como aqui o 3, o 7 e o 5 são números primos, os 3 últimos números aqui vão ser eles, pessoal, porque entre, né, os números primos não vão ter aqui um divisor comum. Então, o próximo número é 3, porque 3 dividido por 3 é 1. 7 não é divisível por 3, o 5 também não. Então, na próxima linha eu tenho 5, que é o próximo número primo. 5 dividido por 5 é 1. E, por final, o 7 dividido por 7, que é 1.
todos esses números, né, o produto desses números, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7, o resultado, né, vai ser o nosso MMC. Então, nós temos 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5, vezes 7. Isso resulta em 4 vezes 5, 4 vezes 9, vezes 5, vezes 7. 4 vezes 9, 36, vezes 5, 180, vezes 7, 1260. Significa que 1260 é o primeiro número, que vai ser divisível por 36, por 42 e por 60 ao mesmo tempo. Então, nosso objetivo agora é reescrever cada uma dessas frações com o denominador 1260. Uma fração equivalente significa que é uma fração que, quando eu pegar o numerador e dividir pelo denominador, vai ser o mesmo resultado de quando eu dividir o 7 por 36. Tem uma estratégia que é a mesma que eu utilizei no outro item, que é o seguinte: se você já decompôs o 1260 e se todos esses números forem múltiplos, você consegue, né, pegar alguns fatores aqui e formar o 36. Todos os fatores que sobrar são referentes ao número, ao resultado da divisão entre 1260 por 36. Por quê, pessoal? Eu preciso encontrar um número que eu multiplico ele por 36 e dá 1260. Como eu faço isso? Olha só. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Quem sobrou aqui? O 5 e o 7. Então, 5 vezes 7 é 35. Então, 36 vezes 35, 1260. Se eu já encontrei, né, esse número aqui embaixo, eu preciso fazer algo equivalente no numerador. 7 vezes 5, 7 vezes 35 é 245. Então, agora eu tenho uma fração equivalente. 7 sobre 36, uma fração equivalente 245 vezes 245 sobre 1260. Significa que eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por 35. Já no segundo item, que é 42, eu preciso de fazer o mesmo raciocínio. E aí você pode sim fazer aquele processo que vocês estão familiarizados. Eu vou dividir, vou pegar 1260, dividir por 42 e multiplicar por 5. Mas eu também posso fazer esse, que é um que eu acho bem bacana. 42 não é 6 vezes 7, pessoal? Então eu vou pegar aqui 6, que é 2 vezes 3, vezes 7. Quando eu tiro, né, esses fatores, quem sobra? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, 42 vezes 30 é 1260 e 5 vezes 30 é 150. Pronto. Multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador por 5. Encontramos uma fração equivalente. 150 sobre 1260. Já no último item, que é 60, nós precisamos fazer o mesmo processo. Precisamos encontrar digamos assim, um fator, né, um número que você multiplique ele por 60, que dê 1260. Fazer o mesmo processo. Qual número que forma 60? 5 vezes 12 é 60. Então, nós vamos pegar aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Quem que sobrou, gente? O 3 e o 7, não foi? 3 vezes 7 é 21. Então, 60 vezes 21 é 1260. Automaticamente, se eu multipliquei o denominador, eu tenho que multiplicar o denominador também. Se eu multipliquei o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também. Desculpa, 1 vezes 21 é 21. Agora, com todos os denominadores comuns e os numeradores já equivalentes, eu posso manter o denominador, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês essa parte de baixo do denominador e somar os numeradores. A soma vai dar 416 sobre 1260. E aí muitos de vocês podem pensar, mas fez o cálculo antes? Sim, fiz o cálculo antes, mas se tivesse que fazer o cálculo mental, pessoal, é simples. Você vem aqui e soma todas as centenas. 2, que é referente a 200 unidades, 200 mais 100, 300. Depois você soma todas as dezenas. 4, que representa 40, mais 50, 90. 90 mais 20, 120.
10. Então, eu tinha 300 mais 110, 410. E aí, 5, né, que as unidades, mais 1, 6. 410 mais 6, 416. Aqui eu tenho que fazer antes para criar o slide, mas essas partes do cálculo, se você já domina e quer otimizar o tempo, eu vou ali usar uma calculadora sem problema nenhum. Mas se ainda você não domina o cálculo, a soma simples, pega lá o papelzinho, o caderno e vá somar para que você possa praticar e aí ficar apto a fazer essa soma, seja mentalmente, seja pelo caderno, seja pela calculadora, ok? E aí, simplificando essa fração, ela é par, então eu sei que ela vai ser divisível por 2, e quando eu dividir por 2 vai ter outros dois números também que vão poder ser divisíveis por 2, e aí nós vamos poder simplificar isso aqui por 4. Então, 416 dividido por 4 é 104,